Eh, Depois da maravilhosa manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Paulo exortou o povo a arrepender-se e a batizar-se em nome de Cristo para a remissão dos seus pecados. E disse ele: recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e 39. Em imediata relação com as cenas do grande dia de Deus, o Senhor, pelo profeta Joel, prometeu uma manifestação especial do seu Espírito. Joel, capítulo 2, versículo 28. Esta profecia recebeu cumprimento parcial no derramamento do Espírito, no dia de Pentecostes, mas atingirá o seu pleno cumprimento na manifestação da graça divina que acompanhará a obra final do Evangelho. A grande controvérsia entre o bem e o mal crescerá em intensidade no final do tempo. Em todas as eras a ira de Satanás tem-se manifestado contra a Igreja de Cristo, e Deus tem derramado a sua graça e Espírito sobre o seu povo, a fim de habilitá-lo a permanecer de pé diante do poder do maligno. Quando os apóstolos de Cristo estavam para apresentar o Evangelho ao mundo e a registá-lo para todas as eras futuras, eles foram especialmente capacitados pela iluminação do Espírito. À medida, entretanto, que a Igreja se aproxima da sua libertação final, Satanás deverá operar com maior poder. Ele apresenta-se cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Ele operará com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Durante 6.000 anos, esta poderosa mente, que outrora foi a de mais elevada posição entre os anjos, tem sido aplicada inteiramente à obra de engano e ruína, e todas as profundezas da satânica habilidade e subtileza adquirida, toda a crueldade desenvolvida, durante esta luta de tantos séculos, serão lançadas contra o povo de Deus no conflito final. Neste tempo de perigo, os seguidores de Cristo deverão apresentar ao mundo a advertência quanto ao segundo advento do Senhor, e um povo deverá preparar-se a fim de permanecer de pé diante dele na sua vinda, e isto sem mácula e irrepreensíveis. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Neste tempo a dotação especial da divina graça e poder não serão menos necessários à Igreja do que nos dias apostólicos. Mediante a iluminação do Espírito Santo, as cenas do prolongado conflito entre o bem e o mal foram patenteados à autora do grande conflito. Por vezes foi-lhe permitido contemplar a operação nas diversas épocas do grande conflito entre Cristo, o príncipe da vida, o autor da nossa salvação, e Satanás, o príncipe do mal, o autor do pecado, o primeiro transgressor da santa lei de Deus. A inimizade de Satanás para com Cristo tem-se manifestado contra os seus seguidores, o mesmo ódio aos princípios da lei de Deus, o mesmo expediente de engano em virtude do qual se faz o erro para ser verdade, pela qual a lei divina é substituída por leis humanas, e os homens são levados a adorar a criatura em lugar do Criador. Podem ser divisados em toda a história do passado os esforços de Satanás para representar de maneira falsa o caráter de Deus, para fazer com que os homens nutram um conceito errado do Criador e assim o considerem com temor e ódio, em vez de amor, o seu empenho para pôr de parte a lei divina, levando o povo a julgar-se livre dos seus requisitos, e a sua perseguição aos que ousam resistir aos seus enganos, têm sido perseguidos com persistência em todos os séculos. Podem ser observados na história dos patriarcas, profetas e apóstolos, mártires e reformadores. No grande conflito final, como em todas as eras anteriores, Satanás empregará os mesmos expedientes, manifestará o mesmo espírito e trabalhará para o mesmo fim,
Aquilo que foi será, com exceção de que a luta vindoura se assinalará por uma intensidade terrível, tal como o mundo jamais testemunhou. Os enganos de Satanás serão mais subtis, os seus assaltos mais decididos. Se fora possível, transviaria os escolhidos. Está no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 22.